Ser ou não ser? Eis a questão. Algo me diz que você já escutou essa frase antes. Bom, se você já escutou, isso quer dizer que você já ouviu um pouquinho de um dos maiores dramaturgos do mundo, William Shakespeare. William Shakespeare nasceu na Inglaterra em 1564. Isso quer dizer que ele nasceu há 457 anos atrás. Nessa época, os países da Europa eram dominados pelos monarcas, pelos reis e rainhas. Esse também foi um período marcante na história por causa da colonização de muitas regiões do mundo pelos europeus. A Inglaterra, onde o Shakespeare nasceu, foi uma das que mais, violenta e covardemente, dominou regiões ao redor de todo o mundo. Isso veio a formar o poderoso e assassino Império Britânico. Bom, então foi nesse contexto que William Shakespeare construiu a sua vida. Mas ele não era nenhum navegante e nem pertencia à realeza. O Shakespeare era simplesmente um artista, um poeta, um dramaturgo e um ator de teatro. Vale dizer também que tem uma série de especulações e estudos que falam sobre a vida pessoal do Shakespeare, mas que ainda muitas pessoas consideram a sua identidade como um mistério e fazem também várias teorias de conspiração sobre quem seria realmente o William Shakespeare. De qualquer forma, o que os estudos indicam é que o Shakespeare passou a sua infância com a sua família em uma cidade pequena na Inglaterra, e que lá ele estudou numa escola que foi importante para o seu entendimento da língua inglesa. Só que acontece que Shakespeare também teria começado a trabalhar muito cedo para ajudar sua família com problemas financeiros. Ele também se casou logo depois disso, com 18 anos, com uma mulher chamada Anne Hathaway, com quem ele teve 3 filhos. Aí, mais ou menos nessa época, ele foi para Londres e começou a trabalhar com algumas coisas, inclusive nos bastidores de teatros. Foi aí que o Shakespeare, passo a passo, começou a assumir o papel de ator e depois de dramaturgo, ficando cada vez mais conhecido. O principal teatro no qual Shakespeare trabalhou é o chamado The Globe, que existe até hoje em Londres e virou um grande ponto turístico. O Shakespeare começou escrevendo comédias e histórias da vida inglesa para depois se aprofundar no gênero da tragédia, mas sem abandonar a comédia. Foi assim que Shakespeare se tornou o autor de peças que ficaram estrondosamente famosas, como A Megera Domada, Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, Macbeth, Otelo e Hamlet, que deu origem a um dos monólogos mais citados da história. Ser ou não ser? Eis a questão. Pois que é mais nobre? Sofrer passivamente as setas e balistas que a fortuna, enfurecida, nos alveja? Ou insurgir-nos contra um mar de provações e em luta pôr-lhes fim? Durante os seus anos de vida, o Shakespeare já foi muito reconhecido pelo seu trabalho. Até porque, uma curiosidade é que nas suas dramaturgias, ele inventou expressões para a língua inglesa. Ele até mesmo inventou xingamentos que ninguém jamais havia falado, mas que começaram a compor o vocabulário de algumas pessoas depois do sucesso das suas peças. Só que anos após a morte de Shakespeare, que ocorreu no dia 23 de abril de 1616, suas peças foram ainda mais resgatadas e relembradas. Não é à toa que hoje em dia a gente ainda vê muitas adaptações, citações e releituras das suas peças. Basta pensar em Romeu e Julieta, que ainda hoje é conhecido nas mais diversas nacionalidades. É inegável que William Shakespeare foi um artista com contribuições gigantescas e muito importantes para o teatro. Mas isso também não impede que a gente pense que esse alcance todo também é resultado do alcance do imperialismo britânico, que dominou tantas regiões do mundo por muito tempo. E isso faz com que a gente se questione: por que artistas ingleses, e hoje artistas estadunidenses,
tem muito mais visibilidade no mundo do que artistas que vêm, por exemplo, da América Latina? É um questionamento que eu gostaria de propor aqui no final desse áudio, mas sem que a gente esqueça também essa história do dramaturgo William Shakespeare. MTST, a luta é pra valer.